Enquanto você dormia ontem à noite, ninguém te contou que a gente já desenterrou contratos mágicos escritos em ouro para negociar com demônios, um arquivo municipal romano inteiro congelado no fogo, 50 mil moedas esquecidas no fundo do mar por 1.700 anos e um banquete etrusco de 2.500 anos atrás com um espeto de carne ainda na churrasqueira. E sabe o que é mais perturbador? Nada disso estava nos livros de história. Tudo veio à tona nos últimos anos, enterrado embaixo de hotéis, escolas, gasodutos e campos de pasto, esperando que alguém tropeçasse por acaso. Então a pergunta é, se a gente encontrou tudo isso sem querer, o que mais está dormindo debaixo dos nossos pés nesse exato momento? Fica comigo que hoje eu vou te mostrar as descobertas arqueológicas mais insanas dos últimos anos. Aquelas que mudaram o que a gente achava que sabia sobre o passado, e cada uma delas tem uma história tão estranha que você vai jurar que eu estou inventando. Mas eu não tô. Vamos lá. Em novembro de 2023, na antiga cidade de Dolichi, perto da moderna Gaziantep, no sudeste da Turquia, uma equipe de arqueólogos abriu um prédio modesto de pedra calcária e percebeu que tinha tropeçado em algo raríssimo: o arquivo municipal de uma cidade romana inteira, congelado no tempo. No meio dos escombros escurecidos por fogo, começaram a aparecer pequenos torrões de argila, de 5 milímetros a 2 centímetros, ainda grudados em restos de fios queimados. Eram impressões de selos, as bulae, que um dia fecharam rolos de papiro e pergaminho, mais de 2.000 delas espalhadas pelo chão. Cada pedacinho de barro trazia a marca de alguém. Os selos oficiais da cidade mostravam suas divindades mais importantes, como Júpiter Doliqueno e a Tiche local, sentada sobre a rocha com o rio aos pés, quase um brasão de identidade urbana. Já os selos privados vinham carregados de histórias íntimas. Deuses greco-romanos, figuras míticas, animais, escorpiões, retratos discretos de gente comum. Era como se a religião, a política e o cotidiano de Dolichi tivessem ficado carimbados para sempre nesse arquivo em miniatura. Os documentos em si tinham virado cinza num incêndio brutal, provavelmente quando o rei sassânida, Shapur I, devastou a região por volta de 253 d.C. O fogo que destruiu contratos, cartas e decisões oficiais acabou cozendo a argila, preservando as marcas que ninguém pretendia guardar para a eternidade. De repente, os arqueólogos não estavam só diante de um monte de selos, mas de um dos raríssimos tabularia romanos identificados fora da Itália. Uma janela direta para a burocracia, a fé e as tensões de fronteira entre Roma e a Pérsia. No fim, fica a sensação inquieta. Se esses selos guardaram por séculos os segredos de Dolichi, que histórias você acha que estavam presas nesses documentos queimados? Alianças políticas frias ou dramas bem humanos que nunca mais vamos ler? Em novembro de 2023, na cidade de Konuraulp, no distrito de Düzce, no noroeste da Turquia, as escavações em Prusias-Adipion revelaram algo que pegou até os arqueólogos mais calejados de surpresa. No topo do antigo teatro, numa salinha ligada a um pórtico, o chão que parecia só entulho começou a mostrar um desenho diferente. Quando a terra foi retirada com cuidado, apareceu um mosaico quase intacto. 2 leões de frente para um pinheiro e pendurados nos galhos um tambor e uma flauta de Pan, tudo cercado por padrões geométricos em branco, azul, amarelo, verde e marrom. Esse Lion Mosaic não era só a decoração bonita. Pela posição da sala, pelo luxo das paredes revestidas de mármore e principalmente pelos instrumentos musicais, muitos especialistas interpretaram o espaço como um ambiente de culto a Dionísio, o deus do vinho, do teatro e do êxtase. A presença dos leões, animais associados à força, ao perigo e também à proteção, teria reforçado essa atmosfera de poder e transformação, quase como guardiões do rito.
Alguns pesquisadores sugeriram que a cena representava um momento de preparação para cerimônias dionisíacas, em que música, bebida e performance se misturavam, bem ali, colado ao teatro, onde peças e espetáculos aconteciam. O mais curioso é que Príusias Adipion já era famosa por outros mosaicos, como o de Orfeu, também ligado à música e ao encantamento, o que fez muitos verem nesse conjunto uma espécie de assinatura cultural da cidade na época romana. No fim, o Lion Mosaic deixou uma pergunta no ar. Será que a gente está olhando só para um piso bonito ou para o fragmento de uma experiência religiosa intensa, cheia de som, vinho e segredos que nunca mais será repetida? E você, olhando para esses leões em volta da árvore, sente mais a força do mito ou a presença das pessoas reais que um dia caminharam sobre esse chão? Em 2016, perto da cidade de Kostolac, na Sérvia, no vasto sítio romano de Viminacium, a escavação de uma necrópole parecia mais um dia comum de campo. Mas, ao limpar a terra em volta de 2 esqueletos do século IV, a equipe encontrou pequenos cilindros de chumbo colados ao corpo como se fossem talismãs íntimos. Quando abriram estes amuletos com todo cuidado, surgiram minúsculas folhas de ouro e prata enroladas como pergaminhos de bombom, cobertas por linhas microscópicas de escrita. Eram os chamados rolos mágicos de Viminacium. A singularidade do achado estava em tudo. O metal nobre, o tamanho diminuto, a combinação estranha de alfabeto grego com língua identificada como aramaico, cheia de nomes de deuses e demônios vindos do Oriente. Em vez das costumeiras tabuinhas de chumbo usadas em maldições, aqui eram lamínulas brilhantes, pensadas para acompanhar o morto como um código secreto para o além. Alguns trechos pareciam pedidos de proteção, outros soavam como ordens sombrias. Verdadeiros contratos mágicos enterrados no silêncio da tumba. Os arqueólogos interpretaram esses rolinhos como parte de uma religião de fronteira, onde Roma, o Oriente e tradições locais se misturavam. Havia a hipótese de que pessoas que morreram de forma difícil ou precoce eram vistas como mensageiros melhores capazes de carregar essas listas de espíritos até o outro lado e negociar favores, curas ou vinganças. O mais intrigante é que, em pleno século IV, quando o cristianismo já avançava na região, alguém ainda pagava caro por ouro, prata e fórmulas aramaicas para lidar com forças invisíveis. No fim, os rolos mágicos de Viminacium abriram a janela para o medo, a esperança e as gambiarras espirituais do mundo romano tardio. E aí te pergunto, isso era pura superstição de gente desesperada ou uma tecnologia religiosa sofisticada que a gente ainda não entendeu direito? Em 2023, na pequena cidade termal de San Cassiano de Bagni, da Toscana, os arqueólogos trabalhavam em mais uma campanha de escavação quando algo inesperado apareceu na borda da antiga piscina sagrada. Primeiro, surgiram pernas de mármore, emergindo do barro quente. Depois, o torso, pesado, ainda manchado pelos depósitos minerais nas águas. Aos poucos, eles perceberam que tinham nas mãos um Apollo Sauroctonus, o Apollo Mata Lagartos, quase em tamanho real, escondido ali havia mais de 15 séculos. A estátua era uma cópia romana em mármore de um modelo grego atribuído a Praxíteles, o jovem deus apoiado num tronco, distraído, prestes a capturar uma lagartixa que sobe pela árvore. Em San Cassiano, esse Apolo tinha ficado mutilado, sem cabeça, sem braços, fragmentado de propósito quando o santuário etrusco romano foi fechado no início do século V no contexto da cristianização da região. Os blocos e entulhos que o cobriram funcionaram como um túmulo perfeito. Os especialistas interpretaram o achado dentro do universo das águas curativas do lugar. O santuário era famoso desde a época etrusca pelas fontes quentes usadas para tratamentos de saúde. E Apolo, aqui, não era só deus da luz, mas médico divino. As lagartixas, na antiguidade, estavam ligadas a curas de problemas nos olhos, então o gesto do deus dialogava diretamente com pedidos de visão e de cura, que peregrinos deixavam em forma de oferendas, estátuas e moedas jogadas nas piscinas.
No fim, o Apolo Sauroctonos, da Toscana, contou uma história de encontro entre etruscos e romanos, de fé na água e de um culto oficialmente apagado, mas nunca totalmente silenciado. E aí fica a provocação para você. Esse tipo de destruição ritual de estátuas foi um ato de intolerância religiosa ou uma tentativa consciente de enterrar o antigo deus com honra? Em 2023, na pequena cidade costeira de Selde, no oeste da Noruega, uma obra aparentemente banal de um novo hotel terminou esbarrando em algo que vinha dormindo ali havia 4 milênios. Sob a areia clara da praia, arqueólogos descobriram um túmulo de pedra enorme, uma Elekist, com cerca de 4 metros de comprimento, mais de 2 de largura, cuidadosamente alinhada com lajes. Dentro desse caixão megalítico não havia um só morto, mas pelo menos 5 indivíduos. Um homem idoso com sinais de artrite, uma jovem, uma criança pequena e ossos reorganizados de outros corpos, como se o túmulo tivesse sido reaberto várias vezes para novos enterros. Junto deles apareceram contas de concha, restos de animais, um crânio de vaca e uma lâmina em forma de foice, provavelmente usada para cortar cereais. O choque da equipe foi imediato. No oeste da Noruega, naquela época, o comum eram enterramentos em abrigos rochosos, não essas câmaras de pedra típicas das regiões mais ao leste, onde a agricultura já estava consolidada. A Elekist de Selde parecia um corpo estranho no litoral ventoso, um fragmento de outra paisagem cultural. Logo surgiram as hipóteses. Teria sido uma família de agricultores migrantes, trazendo consigo sementes, técnicas e rituais funerários, ou caçadores locais, que adotaram pouco a pouco o modo de vida agrícola e copiaram o estilo de sepultamento vindo de longe, talvez da península da Jutlândia via sul e leste da Noruega. Os testes de DNA e de isótopos prometiam contar se essas pessoas eram forasteiras ou filhas da própria costa, apenas convertidas a um novo modo de viver e de morrer. Enquanto isso, o túmulo de Selde ficava ali, silencioso, exatamente no ponto em que o Mar Bravo e os primeiros campos se encontraram. E você, olhando para esse túmulo coletivo, arriscaria dizer: estamos diante de colonizadores vindos de longe ou de um grupo local que decidiu reinventar seu mundo? Em novembro de 2023, em Ossano dell'Emilia, perto de Bolonha, a antiga cidade romana de Claterna voltou a respirar debaixo de um campo aparentemente comum. Enquanto os arqueólogos limpavam o setor do teatro, começaram a surgir pequenos discos metálicos, primeiro isolados, depois em grupos, até perceberem que estavam diante de um derrame impressionante de mais de 3.000 moedas e dezenas de pequenas joias lapidadas, as tais joias e moedas de Claturna, como a descoberta logo ficou apelidada. As moedas eram quase todas de prata e bronze, espalhadas pelos corredores do teatro e áreas vizinhas, cobrindo um arco de tempo que ia do fim da República ao Alto Império. No meio delas, um convidado raríssimo, um quinários de prata de 97 a.C., tão escasso que muitos numismatas nunca tinham visto um ao vivo. Foi ele que ajudou a cravar a data de construção do teatro, jogando Claterna para o centro da rota de poder e dinheiro que ligava a Via Emília diretamente a Roma. As gemas, cerca de 50, apareciam gravadas com deuses, vitórias aladas, templos e símbolos difíceis de ler a olho nu, como se fossem selos de identidades e devoções perdidas. Algumas hipóteses falaram em um ateliê especializado em entalhes funcionando ali perto. Outras enxergaram nesses conjuntos um tesouro ligado a transações do próprio teatro. Talvez um depósito de um comerciante ou dinheiro de bilhetes e oferendas, soterrado por algum episódio que ainda não entendemos bem. No fim, aquelas joias minúsculas e as moedas empilhadas contaram que Claterna não foi só uma parada de estrada, mas um centro urbano vibrante, rico, religioso e cheio de histórias. E aí fica a pergunta para você pensar e comentar. Esse tesouro foi escondido às pressas em um momento de crise ou fazia parte de um ritual lento, repetido por gerações, até que a própria cidade desapareceu e esqueceu onde tinha guardado sua fortuna? Em 2023, perto da cidade de Arsaceno, no nordeste da Sardenha, um mergulhador amador saiu para um passeio de fim de semana e acabou tropeçando, sem querer, em um dos maiores tesouros do Mediterrâneo. A poucos metros da costa, entre a areia clara e os tufos de ervas marinhas, algo brilhou no fundo. Ele pensou ser sucata, mas quando pegou o objeto, viu a pequena cabeça de um imperador romano cunhada em bronze.
Quando a equipe de arqueologia subaquática desceu, percebeu que não era uma moedinha perdida, mas um tapete inteiro de moedas. Estimativas iniciais falaram em 30 a 50 mil peças, quase todas moedas de bronze conhecidas como foles, datadas entre 324 e 340 d.C., época de Constantino, seus filhos e sucessores. O mais impressionante é que a maioria estava incrivelmente bem preservada, com inscrições e retratos ainda legíveis, como se o mar tivesse decidido guardar aquele cofre por quase 1.700 anos. Logo surgiram as perguntas. Não havia um navio visível, só a dispersão de moedas e fragmentos de ânforas, sugerindo um naufrágio ainda enterrado ali perto. Seria um cargueiro lotado de pagamento de tropas, impostos em trânsito ou lucro de comércio entre portos do Mediterrâneo Ocidental? A análise dos símbolos de cunhagem mostrou que o dinheiro vinha de várias oficinas espalhadas pelo Império, como se aquele fundo marinho fosse um pequeno mapa econômico da Roma tardia condensado em metal. O achado, maior até que o famoso tesouro de Citendale na Inglaterra, virou referência para estudar inflação, circulação de moeda e crises do século IV. Ao mesmo tempo, lembrava que cada uma daquelas moedas tinha passado de mão em mão, de mercado em mercado, antes de desaparecer sobre as ondas. E você, encarando esse mar de bronze silencioso, arriscaria o palpite de que ele foi fruto de um desastre no meio de uma tempestade ou de um esconderijo apressado que jamais foi recuperado? Em 2021, na cidade de Finsbury, no vale do rio Medway, em Kent, as escavadoras tinham chegado ali só para preparar o terreno de uma nova escola, a Maritime Academy. Mas, conforme os arqueólogos iam descascando as camadas de sedimento glacial, começaram a surgir lascas de sílex. Uma, outra, depois dezenas, até perceberem que estavam pisando um sítio paleolítico intacto, com centenas de ferramentas de pedra enterradas ali havia mais de 300 mil anos. No meio de mais de 800 artefatos, chamaram a atenção 2 machados de mão gigantes, alguns dos maiores já encontrados na Grã-Bretanha, chegando a quase 30 centímetros de comprimento. Eram peças achulenses, talhadas com uma precisão absurda, pontas longas, bordas finamente retocadas, base espessa servindo de empunhadura. Não pareciam ferramentas feitas às pressas para o dia a dia. Tinham algo de exibicionista, quase ostentação de habilidade. Os cientistas logo situaram um contexto: depósitos fluviais antigos, ligados a um período interglacial conhecido como Estágio Isotópico Marinho 9, quando o clima tinha sido mais ameno e grupos humanos ocuparam o vale de forma recorrente, cercados por grandes mamíferos hoje extintos. A discussão começou a ferver. Esses machados tinham sido armas funcionais, talvez para abater grandes presas, ou objetos simbólicos usados para marcar status dentro do grupo. Alguns pesquisadores sugeriram que os machados de mão gigante eram sinais de experimentação cognitiva, uma espécie de vitrine de criatividade e controle técnico, no momento em que a cultura chulense já caminhava para o seu fim na região. No fim, o canteiro de obras virou janela para um tempo em que o Medway corria entre geleiras e florestas, e mãos anônimas afiavam sílex com paciência quase artística. E você, encarando esses machados desproporcionalmente grandes, chutaria que eram ferramentas práticas ou troféus de prestígio de alguém que queria ser lembrado pelo seu domínio sobre a pedra? Em abril de 2023, no Parque Arqueológico de Vult, no Lácio Central, os arqueólogos desceram mais uma vez a necrópole de Casale dell'Osteria, achando que seria só mais um túmulo comum. Em vez disso, encontraram uma câmara escavada na rocha, fechada por pesadas lajes de pedra que tinha ficado cerrada por uns 2.500 anos. Quando abriram, o ar frio da tumba trouxe de volta o cenário de um velório etrusco inteiro, parado no tempo. No interior, havia uma urna com as cinzas de uma mulher, colocada num pequeno patamar talhado na rocha. Ao redor dela, um conjunto impressionante de cerâmicas finas, taças, ânforas, jarros, tudo ainda no lugar onde tinha sido arrumado no século VI a.C. E na frente, quase como se alguém tivesse acabado de se levantar da mesa, um braseiro de bronze com carvão ainda visível e o espeto usado para assar carne, restos do último banquete, preparado para acompanhar a morta na viagem ao além. Essa combinação, urna, cerâmica inteira e refeição ritual intacta, era raríssima, mesmo para os padrões generosos das necrópoles de Vult.
Logo começaram as interpretações. A presença da fuserola de terracota apontava para uma mulher ligada ao trabalho têxtil, talvez de uma família de elite que queria marcar esse papel no túmulo. O banquete, preservado em pleno, sugere que comida e fogo tiveram um peso enorme nas crenças etruscas sobre morte, quase como uma garantia de que o vínculo entre vivos e mortos continuaria através das refeições partilhadas. Estudos futuros de resíduos orgânicos e ossos animais prometiam revelar que carne foi servida ali e que tipo de rituais acompanharam a cremação. No fim, aquela tumba etrusca em Vulti parecia menos um buraco no chão e mais uma pequena sala de jantar congelada no instante em que as portas se fecharam. E você, encarando esse banquete silencioso de 2.500 anos atrás, comentaria o que, hein? Isso foi mais um gesto de carinho de família ou uma tecnologia ritual sofisticada para manter os mortos sempre à mesa dos vivos? Em 2023, perto da cidade de Eisleben, no vilarejo de Helfta, na Saxonian-Anhalt, as escavações de um antigo palácio acabaram levando os arqueólogos direto para o drama silencioso de um casal nobre do século IX. Ali, bem abaixo da terra arada por séculos, apareceram dois esqueletos lado a lado, quase encostando ombro com ombro, como se ainda estivessem deitados juntos depois de 1000 anos. O homem era levemente mais alto, ossos robustos, enterrado com um cinturão completo, uma faca de ferro e as ferragens de um bastão de ofício, daquele tipo que chefes militares ou altos oficiais costumavam carregar como símbolo de autoridade. Já a mulher, pequena, por volta de 1,55 m, chamava a atenção por outro motivo. A parte frontal do crânio simplesmente não estava lá. Onde se esperava ver órbitas, nariz, maxilar, só um vazio inquietante. As primeiras manchetes falaram em rosto arrancado, mas as análises mais calmas sugeriram outra coisa. O túmulo tinha sido cavado muito raso, bem perto da superfície. Com o passar dos séculos, arado, raízes e pequenos animais teriam destruído justamente os ossos mais frágeis do rosto. Ao mesmo tempo, o contraste entre o homem cheio de objetos e a mulher sem nenhum adorno abriu outra linha de interpretação. Seria roubo antigo ou reflexo da cristianização, quando o ideal passou a ser enterrar os mortos sem riquezas, enquanto velhos hábitos ainda persistiam entre a nobreza masculina? No fim, o casal de Helfta parecia congelado num momento de transição entre um mundo franco-guerreiro e um cristianismo cada vez mais normativo. Dois corpos juntos, mas com histórias funerárias diferentes, debaixo do mesmo solo que um dia recebeu imperadores. E você, olhando para esse túmulo compartilhado, apostaria que essa diferença veio de escolhas conscientes em vida ou do esquecimento e da violência lenta do tempo sobre os mortos? Por hoje é só. Obrigado por assistirem, obrigado pelo apoio e, como sempre, continuem curiosos. Até a próxima!